A luta do Blast contra o Void continua, porém dessa vez o avatar do God conseguiu manifestar poderes que vão muito além do que ele havia mostrado até então. Então fica comigo depois da vinheta para ver o que rolou. No começo do capítulo vemos o Blast segurando o Sonic e o Flash enquanto olha do alto a destruição causada pelo ataque do corte dimensional do Empty Void. E a destruição é tão grande que o Sonic fica pensando que o que ele está vendo só pode ser um Genjutsu. Mas então o Flash diz ao Sonic que isso não foi um Genjutsu, mas sim um ataque real do Empty Void. E o Flash também acrescenta que o objetivo da Vila Ninja era justamente criar ninjas fortes o bastante para herdarem um poder semelhante a esse que o Void possui. E na sequência vemos que o Blast está surpreso pelo Void ter sido capaz de absorver sua energia e contra-atacar com um golpe tão poderoso. E por isso o Blast fica se perguntando se o Void está tão forte assim apenas por ter se recuperado completamente dos danos que ele recebeu na luta anterior deles 15 anos atrás. Mas em seguida o Blast percebe que não é apenas isso, aconteceu algo que tornou o Void muito diferente do que ele era na última vez em que eles lutaram. E no momento em que o Blast se deu conta disso, ele foi atacado de surpresa pelo Empty Void. Pois é, o Void poderia simplesmente ficar escondido na dimensão onde só ele tem acesso para continuar executando sua técnica do corte dimensional sem correr o risco de ser derrotado pelo Blast. Mas o fato de ele ter escolhido voltar até a Terra por conta própria já é um indicativo de que agora o Void está confiante de que ele vai conseguir derrotar o Blast sem maiores problemas. O que pra mim é um pouco forçado, afinal, literalmente poucos segundos atrás, o Void estava levando uma surra do Blast. Mas enfim, né? Na sequência vemos que agora o Void tá com uma aparência diferente do que ele tinha no capítulo passado, pois ele basicamente virou um Super Saiyajin com um V no meio da testa e purpurina na cara. E então o Void começou a explicar que ele estava sentindo algo estranho desde que ele absorveu os poderes do Garou, mas ele não conseguia identificar o motivo disso. Porém, ele finalmente percebeu que o Garou não era um avatar leal ao God. Afinal, o Garou tem uma natureza tão maligna que por si só desafiava os poderes do God. E galera, assim como no capítulo passado, mais uma vez o Murata tá fazendo questão de destacar que o God não é capaz de manipular energias, entre aspas, das trevas. Afinal, a energia escura ou das trevas do Blast é capaz de anular completamente a energia da luz do God. E agora, com essa informação de que a natureza sombria do Garou é capaz de desafiar o poder do God, de modo que isso impediu que o caçador de heróis se tornasse completamente um avatar do God, olha, isso dá margem pra gente teorizar que na verdade talvez o God não seja um deus maligno, e sim uma entidade com boas intenções que está querendo eliminar os humanos por considerá-los nocivos ao planeta Terra. O que aliás sempre foi o que o Mendigo Imperador disse a respeito do God. Que ele é uma entidade bondosa que quer eliminar os humanos para restaurar o equilíbrio da natureza. E nesse caso, os verdadeiros vilões seriam o Blast e seus parceiros, por estarem no caminho do Deus da Luz que quer salvar o planeta destruindo os humanos antes que os humanos acabem com o planeta por completo. E eu acho que vai ser bem interessante se o An e o Murata levarem a história para esse lado mais cinzento, e que faz a gente pensar se o God está realmente errado em querer eliminar os seres que quase destruíram o planeta. E se você só acompanha o mangá e não sabe do que eu tô falando, bom, eu vou postar um vídeo semana que vem abordando justamente esse assunto, de como os humanos quase destruíram o mundo no passado, então eu não vou falar muito sobre isso agora. Mas diz aí nos comentários o que você tá achando desse esforço do Murata para colocar o God como sendo um ser de luz e com boas intenções. No final, o God é apenas uma entidade incompreendida que quer o bem do planeta, ou ele realmente é um deus maligno que está manipulando todo mundo para semear o caos e a destruição. Mas enfim, voltando pro mangá, o Empty Void fala pro Blast que graças à natureza sombria do Garou ter contaminado os poderes do God que o Void absorveu, ele agora se tornou capaz de absorver a energia do Blast também. Ou seja, as técnicas do Blast que envolvem a manipulação da energia escura que ele cria para anular os poderes do God, agora são completamente inúteis contra o Empty Void. Porém o Blast não se deixou abalar com esse fato, e após fazer pose de bonzão enquanto jogava seus óculos pro Flash, ele passou a usar a energia escura apenas para criar portais e se aproximar rapidamente do Empty Void. E dessa forma, os dois começaram a trocar golpes em altíssima velocidade. Ou melhor, mais uma vez o Blast voltou a mostrar que ele é muito superior ao Void no combate corpo a corpo.
pois ele simplesmente esquivou de todos os ataques do seu antigo parceiro enquanto arremessava ele de um lado para o outro com golpes poderosos. E o Blast seguiu atacando o Void de modo ininterrupto, pois ele sabia que caso o Void tivesse uma oportunidade de fazer os selos de mão para se teletransportar para a dimensão de onde ele ataca com o corte dimensional, a luta ia estar ganha para o Empty Void, pois o Blast não tem acesso àquela dimensão. Porém, o que o Blast não esperava era que enquanto ele estava prestes a atacar o Void pelas costas, o seu antigo parceiro pudesse simplesmente girar o corpo dele ao contrário, de modo que o lado direito do corpo dele virou o lado esquerdo e vice-versa. E dessa forma, o Void teve a oportunidade perfeita para acertar um ataque no Blast pela primeira vez. Só que para a infelicidade do herói Rank 1 da classe S, um ataque já foi o bastante para que o Void decepasse o braço do Blast. Pois é galera, o Blast foi de Luke Skywalker, mas que isso sirva de lição, afinal não é uma boa ideia sair no soco com alguém que está armado com duas espadas extremamente afiadas. Enfim, que após cortar o braço do Blast, o Void começa a se vangloriar, afinal a única técnica que tinha restado para o Blast era a sua habilidade de criar portais. Porém ele precisava usar as duas mãos para fazer isso. Ou seja, se o Blast ainda não tiver alguma carta na manga, o Void realmente vai ser o vencedor dessa luta. Enfim, que o Void diz ao Blast que ele vai usar seu corte dimensional para destruir todas as cidades do mundo, afinal agora o Blast não pode fazer mais nada para impedi-lo. Porém o Blast então começa a falar que o Void não está sendo completamente sincero em suas palavras. E depois ele explica que se o Void ainda fosse a mesma pessoa contra quem ele lutou 15 anos atrás, o Void já teria cortado sua cabeça fora. Então o fato do Void ter decepado apenas o seu braço é um sinal de que a lavagem cerebral que ele sofreu quando se tornou um avatar do God está desaparecendo aos poucos, graças aos poderes que o Void absorveu do Garou estarem contaminados com uma energia sombria que tem a capacidade de anular os poderes do God. No entanto, na cena final do capítulo, vemos o Blast sendo fatiado em vários pedaços. E infelizmente essa imagem não deixou bem claro se o que aconteceu com o Blast foram apenas cortes mais superficiais ou se o Void realmente aplicou um Fatality nele. Mas pela quantidade de sangue, eu acho que o mais provável é que o Blast acabe igual o Freeza depois que ele lutou contra o Trunks. O que levanta uma questão, será que o Blast aplicou um Genjutsu no Empty Void para fazer com que ele pensasse que havia ganhado a luta? Afinal, eu acho meio difícil o Blast ser morto agora, ainda mais de uma forma tão rápida. Apesar de que, como o Blast até agora não apareceu na webcomic, não é de se duvidar que o Blast da webcomic já esteja morto. E portanto, o Murata também teria que eliminar o Blast do mangá para que a história se aproximasse da webcomic. Mas como eu já disse, eu acho isso muito improvável. Porém, a questão do Blast ter perdido o braço já é bem mais fácil de aceitar. Afinal, o capítulo que introduziu o filho do Blast na história fez questão de dar destaque às mãos dele, já que tanto o Blue quanto o Blast têm luvas iguais e que aparentemente potencializam a habilidade deles de criar energia escura para transformar essa energia em portais. Ou seja, o fato do Blast ter perdido o braço poderia dar uma importância muito maior para o Blue, uma vez que de agora em diante o Blast ficaria incapacitado de se teletransportar e portanto o Blue teria que ser treinado para assumir o lugar do pai dele na guerra contra o God. Mas eu ainda não descarto a possibilidade disso tudo não passar de um Genjutsu do Blast no Empty Void, ou mesmo do Empty Void no Blast. Afinal, o Void não conseguia acertar o Blast com ataques físicos, então pode ser que ele tenha apelado para alguma técnica mental para ganhar vantagem na luta. Enfim, nerd, diz o que você achou desse capítulo aí nos comentários. Eu quero ver a sua teoria sobre qual vai ser o destino do Blast no mangá. Mas é isso aí, deixa seu like se você gostou do vídeo e se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando saírem vídeos novos por aqui. Até a próxima, nerd! Valeu! Fui!